Bem-vindos a mais um programa de entrevistas com líderes de sucesso. É uma grata satisfação, uma alegria enorme estar aqui hoje com mais um líder que vem impactando ambientes, vidas e mais do que isso, a sua própria vida. Gente, hoje eu vou trazer uma fera aqui. O cara é forte, uma fortaleza. Mas vocês vão conhecer o cara, tem um coração do tamanho dele, é um líder, é um empreendedor. O cara começou já de pequeno cair de pé. Fique conosco aqui, você vai escutar uma história de sucesso de um cara que vai fazer muita diferença ainda no mundo dos negócios, socialmente. Fique conosco. Meu nome é Jaime Salvon, eu sou mentor do programa de transformação, eu chamo a Travessia da Realização, e que vem impactando pessoas, líderes, enfim. E Éder, eu digo que os meus clientes são os meus maiores tesouros, cara. E você foi, sabe, foi garimpado. Quem ficar até o final aqui vai reconhecer o que eu estou falando. Vamos escutar uma história que hoje em dia, sabe, é necessário trazer vocês que estão criando um novo mundo empresarial, sabe? Vocês que estão na crista da liderança, você que passou por tantas empresas e cargos e criou seus próprios negócios, é um empreendedor. Como lidar com a liderança hoje em dia, nos vários níveis e aspectos, é um grande desafio. Éder, fala um pouquinho para nós aqui, quem é o Éder? Então, Quem é a pessoa, quem é esse empresário, quem é esse executivo no mundo? Fala um pouquinho para nós aí. eu costumo dizer, no meu dia a dia, né, que eu sou um contador de histórias. Tanto é que sou vendedor, né, a minha vida eu construí nas vendas, né, e voltado à comunicação. Meu negócio todo é alicerçado na comunicação. Hoje eu tenho uma produtora de vídeo, uma agência de propaganda digital e ainda atuo na área comercial de uma empresa de tecnologia. Então, eu tenho vários chapéus nesse meu legado aí de empreendedorismo, né? Mas o meu maior papel e o papel principal da minha vida é ser o pai do Lucas e da Júlia e o marido da Fernanda. Esse motivo foi o que até, inclusive, me trouxe, né, justamente a buscar esse equilíbrio, que eu acho que tu nominou, né, o projeto como a travessia, e é muito isso mesmo, né, o projeto ele é uma travessia. Então, quando a gente primeiro entende aonde está, para onde quer chegar, foi um motivador, né? Quando eu cheguei no processo, então, pô, o Ed é vendedor, ok, beleza, é pai, é marido, mas como atuar nesses papéis de forma equilibrada, né, de forma que a gente consiga ser cada vez melhor no processo, e para mim, que né, como a gente sempre conversou nos nossos encontros, né, eu tenho uma forma bastante acelerada de tocar, e como que isso tudo atua de maneira que é o que nós denominamos ser leve, calmo e tranquilo. Muito bom chegar lá, Éder. Mas então conta aí, pegar nessa seara sua. Antes de você chegar, antes de entrar no processo comigo, como é que estava, Éder? O que estava acontecendo? O que te trouxe aqui? Você foi movido ao quê? Então, eu sou um cara que desde muito novo, né, com 17 anos, assumi os negócios da minha família, né? Minha mãe faleceu, eu assumi a bronca, e desde lá, nessa corrida que né, tem até aquela analogia da corrida dos ratos, né? Nessa corrida dos ratos, tu vai tropeçando e vai se levantando e apanhando horas, ganhando outras, e a vida vai seguindo, né?
E chega um momento da tua vida que você já realizou um monte de coisa boa, e tu tem o desafio de realizar ainda muito mais, que eu, né, tô vamos dizer, de uma maneira até um pouco pretensiosa, eu posso dizer que eu estou na metade só da minha vida. Então, claro que a gente não sabe o dia de amanhã, mas vamos olhar pela estatística, né? Eu estou na metade. Muita vida ainda. Então, eu tenho muito chão pela frente. Com todas as minhas realizações, frustrações, e eu chegando num ponto, bom, cara, lá atrás já, eu entendi que sozinho era muito mais difícil. Porque até então, eu sempre fui treinado, no modo de dizer, para aguentar pancada. Meu negócio era aguentar pancada. E não tinha, e bate, levanta, e eu comecei a entender que, cara, sozinho você não faz nada. Tu precisa de alguém que te pegue de mão e que te dê aquela, vamos dizer, aquela lapidada, né? Porque a essência está na gente. Nada acontece do externo para o interno, é do interno para o externo. Mas o externo, ele contribui de forma a motivar, né? Então, quando preciso começar a melhorar o meu interno, eu comecei a buscar informação, buscar treinamento, buscar até que, belo dia, surge o Jaime e o projeto que tu trouxe, cara, pode ser que no futuro eu entenda melhor, mas ainda eu tenho muito a razão como um balizador. Talvez um dia eu até evolua para uma condição Perfil, né? Menos racional, né? E você me trouxe justamente essas questões, como eu racionalizar coisas que não são tão racionais assim, né? Um método que é muito sequencial, né? Tu tem nós somos, eu me lembro muito bem a figura da descida, né? Em que a gente começou a investigação, né? Isso. Tu tirar a cebola, né? E abrindo as camadas da cebola para tu desmanchar ela toda para depois fazer ela de novo, né? Exatamente. Como é que estava o nível de satisfação tua, assim, de maneira global? Eu tinha alguns pontos que eu considerava muito bons, família, filhos e tudo mais, e é o que me move, né? O meu propósito de vida é ter uma família saudável, feliz e principalmente de livre pensamento, né? A gente propõe isso, que aqui a gente consiga ficar desamarrado das crenças e das condições que às vezes limitam certas pessoas. A gente já tinha esse propósito, mas quando eu olhava no campo profissional, e aí eu, como voltando, né, sou um cara treinado para aguentar pancada, meu nível de exigência é muito alto. A gente chegou até a olhar que eu me exigia mais que o meio me exigia. Então, como é que foi isso? Essa constatação? Essa foi talvez a virada de chave, tá? Foi entender que eu podia ser mais leve comigo, porque com as pessoas hoje eu sou um cara de muito bom relacionamento, de muito boa fala, eu tenho essa comunicação até por conta da minha profissão, a comunicação é fluida, né? Então com as pessoas ao meu redor eu conseguia levar de forma harmônica, mas comigo nem sempre. Então eu cobrava demais do Éder e exigia com isso altas jornadas de trabalho, não que eu trabalhe menos, mas uma coisa mais cadenciada, né? E a crença de que só trabalhando duro é que a gente constrói. Ontem até eu conversava com uma pessoa que, não vem ao caso quem, mas é um pré-candidato ao governo do Estado, e nós falávamos justamente sobre a nossa cultura, né? A germânica, a italiana, que o trabalho duro, o trabalho pesado. Então, isso estava muito, né?
E Programado. quando tu percebe que se você se desprender de certas coisas e começa a deixar as coisas mais leves, até as coisas que são mais demoram mais para acontecer, elas acontecem mais rapidamente, né? Então, olhando, vamos pensar nos cenários. O que era bom, quadrante família, ficou ainda melhor, sobra a condição de você cuidar mais dos seus. Como é que, Éder, quando tu chegou, como é que estava o quadrante da tua relação com tua saúde? Teu corpo, tuas emoções, tua mente, como é que é isso? Lembra como é que estava? Essa estava danada, rapaz, porque justamente eu tenho brincado, né, que eu sou a Ponte Hercílio Luz, né? Eu estou em reformas. É uma reforma longa, porque justamente quando tu exige demais da tua estrutura, obviamente que ela vai impactar, né? Ela vai começar a sentir o peso de tudo isso, né? Peso no sentido peso mesmo, né? Porque a ansiedade, a gente vem de uma pandemia, meu setor foi muito afetado. Ansiedade, alimentação, né? Tensão, né? Tá aí enrijecimento total, né? Da estrutura, né? E tu acaba uma das coisas que eu hoje não abro mão, né? Veio muito das nossas conversas, da nossa rotina, as horas. Eu sou um cara que acorda muito cedo, adoro acordar cedo, eu acordo às 5 da manhã, todos os dias, de domingo a domingo, e essas 2 horas iniciais do dia são minhas. Como é que era antes? Cara, era acordar e ir pro computador trabalhar. Éder, daí nós começamos o processo. Nós começamos lá em março, né, se não me engano. E em março a gente iniciou o programa. O que foi começando a acontecer? Rapaz, a partir de então, eu acho que uma das coisas que daí, claro, vai de cada um, né? Mas você se deixar permitir, né? Se permitir que aquilo que a gente estava discutindo nos nossos encontros, aquilo que tu trazia para mim, né, trocava contigo as informações, eu aplicava no meu dia a dia. Levava isso verdadeiramente para a prática. E as coisas começam a ganhar uma velocidade incrível, porque tu passa realmente a perceber estímulos que antes você não percebia, porque você não, como eu falei, a minha velocidade é grande, né? Então eu corro muito, quem corre não consegue olhar o caminho, né? Ele está focado numa coisa. O cara pega um carro e dirige em alta velocidade. Você vai olhar no máximo para a pista. Você não vai conseguir olhar se vai ter uma árvore florida na beira da estrada. Mas o destino você chega das duas formas. Então eu acabei conseguindo com as técnicas e com tudo que a gente veio discutindo, olhar um pouco para a árvore, sem não tirar a atenção da estrada. Sem frear, não precisou frear. Mas olhava com condição de olhar uma árvore florida na estrada. Então, acelerou um pouco. Exatamente, isso trouxe. Mas desacelerar não significa perder a entrega. Foi justamente alocar melhor o tempo, conduzir a equipe, né? Tanto que esse é um outro ponto, né? A empresa cresceu. Eu tenho até brincado que eu vou contratar alguém para me beliscar, porque a coisa pegou um ritmo frenético. A gente está contratando pessoas. Esse mês a gente já foi buscar mais 3 pessoas para trabalhar na equipe por conta de demanda de trabalho, porque justamente, né, quando você tira o pé, você olha para onde estava realmente a falha. Um vendedor que não está na posição de vendedor, que era o meu caso, né, nem sempre o dono é o melhor cara para estar liderando certos processos. É verdade. O dono tem que fazer o que mais sabe. Claro que a gente vai estar olhando ao estratégico, mas quando você precisa
estar à frente do negócio é na venda. O americano tem muito disso, né? O americano é vendedor por essência, né? Ele está todo o tempo na venda. E era uma das coisas que, sem perceber, eu estava me afastando do ponto que é a minha maior fortaleza, que é a venda. Talento, né? E é lá no DISC, a gente fez o DISC, comportamental, aquela. Comportamental, com base no que a gente conversou, no que a gente trouxe. Eu montei um modelo para mim. Quase todo dia, pelo menos uma vez por semana, disso nunca passou desde então, eu vou revisar o modelo. Porque se eu sou bom, eu quero ficar melhor. E o que eu não sou tão bom, eu busco algum elemento para tentar ajudar. Alguns itens, tu não é perfeito em nada, mas tu tem ainda deficiências maiores em áreas que você não tem o talento. Sim. Então, primeiro... Pode desenvolver, né? Exatamente. E eu tinha no meu time pessoas complementares que eu não explorava o potencial que era dentro do meu DISC, algumas áreas como planejamento de projetos. Não é a minha maior especialidade, mas eu tenho um especialista de projeto que estava até meio que subutilizado dentro do time, por conta daquela coisa de você ter velocidade, e do meu jeito é mais rápido. A chegada era um cenário muito diferente do cenário atual. Vamos dizer assim, eu sabia para onde ir, onde é que eu queria chegar. Ficou claro isso. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia que estrada seguir. O como, né? Fazer acontecer. Exatamente. Então, eu acho que esse processo todo nosso foi muito do construir a estrada. Tá, e nessa construção, como é que você, durante o processo, quais os pilares que você percebeu, né? Você poderia transformar e contornar obstáculos? Um dos primeiros pilares que foram entendidos, né? Vamos lá, né? Eu me apresentei inicialmente e sou um vendedor, certo? Perfeito. Eu sempre vendi as coisas dos outros, com primazia. Fui diretor de vendas em veículo de comunicação, atuei em vários veículos. Você ainda atua, né? Ainda atuo. Como um executivo numa área da comunicação. Isso, Da Santa Catarina. ainda atuo. E tem o teu negócio. Exatamente. Porém, eu não tinha o protagonismo. Eu sempre fui um cara que eu botava meu time à frente e eu era um cara quando no 1-1, ótimo, quando na equipe, minha equipe na frente, e nunca priorizei o protagonismo de vir à frente do negócio, me expor. Né? E ainda nos meus negócios, que eram menores, eu tinha menos exposição ainda. Veja só. Quando a gente olhou para isso, entendemos, lembra que trabalhamos a vergonha? Né? É difícil entrar nesse tema aí. É difícil? É muito difícil. Ninguém quer mostrar suas vulnerabilidades. Não, você meteu a cara, botou a cara para bater. Cara, e é incrível, assim, como se muda, né? Vou dar um exemplo prático, tá? Eu sou diretor da ADVB e nunca acabei... Lá é um núcleo de conhecimento. Eu sempre fui um cara mais operacional do que propriamente intelectualmente um produtor de conteúdo. Passado o nosso processo, e ontem até foi o dia que me escalei para escrever um artigo que, para mim, por mais de ter o conhecimento, saber o que eu quero escrever, saber, talvez até mais, né, não desmerecendo outros colegas, mas talvez com mais bagagem que muitos outros, e aí bagagem, entende-se, tempo de janela, né? Claro, hora de voo. Hora de voo, exatamente. Eu nunca me expunha a essa condição de, talvez, medo de julgamento, a vergonha de se colocar nessa condição
de vulnerável, né? Porque quando você vai à frente, você toma a pedrada antes, né? Então, e isso foi muito importante para mim, até pela questão autoestima, né? Acho que um ponto muito importante para quem quer ser dono do seu negócio está, chegou agora uma das razões, quem chegou aqui, essa a nossa professora, nossa professora que em vários encontros ela que dava o tom de voz para nós, a Juju, uma pérola. Está aí um dos tesouros que você, né, que move esse é um você dos na vida. motivos pelo qual tudo vale a pena, né? Então como eu estava te falando, essas condições de protagonismo, de assumir, para quem quer hoje assumir, né, estar à frente dos negócios, a autoestima, a condição de se olhar competente a fazer, né, de ser a pessoa que consegue liderar, se expor, que é assim mesmo, né? Não tem almoço grátis, né? Estar à frente do time tudo. E eu acredito muito que a palavra é boa, mas o exemplo é muito maior, sabe? O exemplo arrasta. Então, você vai liderar pelo exemplo. Se você estiver meio caído, meio, né? Vem uma pandemia, tu apanha que nem maluco, né? Porque a comunicação, a audiovisual, tudo ficou parado. Então, dá uma pegada e tu recupera isso e tu volta a dizer, opa, tô no jogo, muda completamente. E todo esse processo foi muito essa virada está muito alicerçado no que a gente desenvolveu nesses meses de conversa, né, você trazendo muito do teu conhecimento, da tua técnica, e eu acho que hoje, né, se eu pudesse dar um conselho, né, para alguém, cara, a gente sozinho não consegue. A gente pode ser o maior, sou o maior vendedor do mundo. Cara, tem um dia que você vai precisar de alguém, nem que seja para revisitar aquilo que talvez tu já conheça, porque tu pode ver de outra maneira. Então, o mesmo livro lido 2 vezes, a interpretação é diferente. Porque tu está num momento diferente, você está num, né, um espaço diferente, uma frequência diferente, então muda tudo. Éder, você até falava no início que algumas coisas a nível pessoal você começou a implantar na tua vida, né? Você falou até no início que é um cara que gosta de acordar cedo e que a primeira coisa que você fazia antes de começar o programa era acordar e ir direto para o trabalho, já, né, vencer as metas do dia. Acorda, mas o que começou a acontecer durante o programa em relação a com esse cuidado contigo para cuidar dos outros? Sabe, tem aquela, eu uso a analogia da aeromoça, quando ela está explicando, antes da gente decolar, que ela explica se as máscaras cairão, né? Tu coloca primeiro a máscara em você e depois ajuda quem está do lado. E eu agora, até então, não tinha utilizado dessa condição de me ajudar primeiro e ajudar os outros depois, né? E esse processo, a partir do momento que eu comecei a utilizar esse horário para mim, esse horário entrou meditação, entrou atividade física, as coisas... É impressionante o quanto você se conecta com você mesmo. Não que surja nada mágico. Não, muito pelo contrário, é muito racional. Até por isso a minha vontade de
acordar todo dia e ir fazer o que é para mim importante. Hoje, o mais importante do meu primeiro, no momento em que acordo, é esse espaço de tempo em que eu estudo, medito, faço atividade física, e aí sim o meu dia começa Olha só que muito mais leve, mudança, hein? muito mais leve, O cara. que isso significa na tua, vamos dizer, na tua performance durante o dia, esse tempo que você priorizou para você? Eu posso dizer o seguinte, eu tenho como meta, né, na liberdade Ai, ai, ai. geográfica, aqui ó, tô com a minha Essa, sóciazinha aqui, ó. essa é a mão que traz pro agora. Tá bom. Uhum. Tá Essa é a minha doida para tomar sócia. um cafezão. É, Só. é até isso, sabe? Tá tomando café com o time é uma coisa que, pô, é fantástica, né? Então, e assim, o bom que a pandemia trouxe como resultado é isso aqui, ó, é vida de verdade, né? É a vida Vida de acontecendo verdade. o tempo todo. O momento em que eu, então, saio dessas 2 horas iniciais do meu dia, são para mim, e passo aí para a minha jornada, né, de pai, empresário, marido e tudo mais, eu consigo estar muito mais presente, mas e você estando presente, você está mais leve. Até na logosofia, até esses dias atrás eu estava numa palestra, teoria dos 3 tempos, né? Em que você nunca escolhe, a tua escolha racional é estar no tempo presente, mas você ou está no passado ou está no futuro. Você não fica no presente. E quando você começa o dia olhando para você, se permitindo refletir certas coisas. Outro ponto, né, durante o dia, é ter feito algumas paradas. Opa, dá uma parada, 5 minutos e volta para o eixo, para você se reconectar, porque senão você, normalmente, você está no futuro. Alguém que lida com área de vendas, principalmente, a gente está sempre no futuro. É na meta para bater, é na venda para fazer, é no cliente para atender. E Então, emocionalmente fica num estado de ansiedade muito tempo. exatamente, exatamente. A gente está Como é que sempre. estava? Você lembra o nível de estresse que você estava, né? E é gigantesco, né? Tanto que eu tomava remédio até para que a ansiedade diminuísse. Só aí como é que Hoje, está isso não, hoje agora? não, não, não. Abrimos mão do remedinho, estamos sem essa válvula de Como é escape que está o nível de estima que você falou hoje, autoconfiança? muito alto. Você já era um cara que se reinventava, né? Mas chega um momento, né, você vive aquele síndrome do impostor, né? Que você, será que eu sei tudo que eu acho que eu sei? Opa, não, cara. Eu realmente sei o que a minha promessa de valor diz, né? Eu consigo hoje, como fiz a vida toda, ajudar pessoas a vender mais, né? Porque a comunicação, né? Ela é voltada a minha área a marketing e vendas, então eu através do marketing faço as pessoas venderem mais, né? Faço os empresários venderem mais, esse é o meu negócio. E aí quando você está bem consigo mesmo, é impressionante como o universo te beneficia, né? Porque coisas que você antes achava difícil, e quando tu tá no meio do furacão, tu não consegue olhar para as oportunidades. É incrível. A partir do momento que você se desmonta, tira a armadura da batalha, é muito mais tranquilo de você enxergar as oportunidades. Então, esse tempo todo, né, hoje, essa conexão com o presente, com o dia, estar aqui, né? Estar aqui nesse momento falando contigo é estar aqui nesse momento falando contigo. É não pensar o que eu tenho para a agenda seguinte ou se eu estou com entrega atrasada ou não, sabe? Plena Então, atenção.
Plena atenção, exatamente, plena atenção. Éder, e essa analogia que a gente fazia, né, que faz parte da travessia, né, de que você estava numa margem da vida. Você criou essa visão, essa clareza de onde chegar, na outra margem, no outro lado. Fazer essa travessia, existe um Éder na margem antiga e um Éder na margem que você criou de visão de futuro, né? Como é que é fazer essa transição do antigo para o novo, Éder? Porque isso no programa a gente acelera. Como é isso agora? Você está conduzindo isso na tua vida? Você enxerga, vamos dizer, essas duas personalidades, aquela do antigo que é baseado no esforço externo e interno, e o novo, que é o leve e o tranquilo. Na produção audiovisual, tem um elemento que é chamado de freeze. Freeze é quando uma imagem congela. Quando a gente construiu, eu construí na minha cabeça uma imagem do outro lado do rio. Então eu frisei essa imagem. E, claro, quando a gente estava junto constantemente no programa, era, vamos dizer, mais fácil de a gente enxergar o outro lado, né? Enxergar a travessia, enxergar o objetivo. A partir do momento sozinho, por isso de frisar essa imagem, que é aonde eu tenho que estar, é nesse lado da margem. E algumas coisas, alguns comportamentos meus, são do Éder da margem anterior. E não é porque entendo que atravessei o rio que às vezes eu não dou O antigo está presente. Foi treinado. Né? Às vezes dá uma esculhambadinha, né? Opa, pisei na margem de lá. Mas com essa imagem na minha cabeça, que é o que eu toda manhã eu trago ela para mim, essa imagem da margem, do Éder da margem escolhida, faz com que eu reflita se no dia anterior eu visitei a margem antiga. E me serve de alerta. Faz uma autoanálise. Exatamente. Claro que o leão nunca vai ser vegetariano. O leão vai ser carnívoro. Mas não significa que ele precisa ser o monstro, né, cara? Ele pode ser um carnívoro legal, né? Ele pode estar convivendo com os outros animaizinhos, né? Sem esculhambar a vida de ninguém. Isso. Então, o meu exercício basicamente consiste em me manter nessa margem. Então, como eu tenho claro o meu propósito está escrito, lido todos os dias. E uma das minhas metas como hábito diário é o que eu vou fazer hoje para garantir que o meu propósito seja alcançado. Um item do meu dia, prioritariamente, precisa estar conectado ao meu propósito. Posso passar o resto do dia resolvendo problemas, coisas que às vezes nem é conectada a mim, mas como você é head de empresa e como eu exerço ainda posições fora da minha empresa, às vezes tem coisas que não estão nem conectadas a mim. Mas a bomba estoura na minha mão, precisa resolver, tá tudo bem. Mas pelo menos uma coisa do dia precisa estar intimamente ligada ao meu propósito. Tem um aplicativo que trata de hábitos. Isso, e daí, bom, lá no aplicativo eu controlo isso. Eu controlo se eu bebi água, se eu não comi doce, se eu reduzir a quantidade de proteína, que é um dos itens que eu preciso fazer, se eu meditei, se eu fui, pelo menos, grato, que é era um exercício fantástico. Lembra que nós conversamos sobre isso? Eu não tinha muito claro o que era gratidão. É o grande magnetismo. Mas tá, gratidão, mas não é a palavrinha da moda? Exatamente. Desmistificamos isso. Então, cara, isso também. E você, quando você recebe esse estímulo externo, você automaticamente processa no interno, né? Vai
Opa! E tem um ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como é que Então, funciona isso? é todo dia, todo dia. Treinar um novo comportamento, uma nova forma de pensar e de sentir. Aqueles 2 minutos de caminhada é melhor que aquela maratona que tu não fez. O que agora você está entregando efetivamente no mundo e qual o teu foco para esses próximos meses, o próximo ano, assim, em relação a essas áreas importantes da tua vida, né? Então, Sobretudo no aspecto da liderança, né? E empreendedorismo, que você é um empreendedor e é um executivo. Você lembra que está aqui, inclusive, aqui atrás, ó. Não sei se você vai ver, tá lembra dos papelzinhos lá junho de 2023? Vamos ter que, porque quando acho que eu fui muito generoso ali, muito calmo. A coisa começou a ganhar velocidade, nós até estamos antecipando os acontecimentos. Mas é porque, justamente, quando tu entra num ciclo virtuoso, né, as coisas ficam muito interessantes. Então, o que eu tracei para o meu futuro está muito conectado, primeiro, a mim. Diretamente a questão de saúde, a mudança de estilo de vida, no sentido até de alimentação, de relação minha com o meu corpo mesmo, né? Porque se eu tenho ainda mais metade do tempo, o problema é que essa próxima metade é em descendência. Sim. É outro aspecto vital. É outra, minha vitalidade tá, então eu tenho que preservar essa vitalidade. Então, o meu futuro está muito ligado à preservação da minha vitalidade. Outro ponto é em relação aos meus negócios. Hoje a gente tem uma clareza de objetivo. Eu sei, tanto para a produtora, o que a gente quer, tanto para a agência, que antes era uma coisa um pouco misturada. Por estar na mesma área, por ser o mesmo dono, acabava que tinha intersecções. Não que não tenha, mas hoje está muito claro o papel de cada uma delas. A Publicom, que é uma agência voltada para pequenos negócios. É uma agência que atende pequeno, que é um prazer meu. Eu gosto da escalada. Bacana isso. Eu gosto de pegar um cara que nem a gente tem, um cliente que faturava 1 milhão e hoje fatura 15. Isso para mim é motivante, né? Pô, saber que eu ajudei, com isso ajudei pessoas, porque esse cara cresceu, gerou mais empregos, então, consequentemente, tem um papel. A Publicom é isso, é uma empresa voltada para pequenos negócios, que é onde eu atuo muito fortemente. A Voa Filmes já é uma produtora conceituada, a gente já tem uma história muito boa, que aí ela já é para um outro perfil de público, né? Ela já atende as grandes marcas, as grandes contas, então isso a gente deixou muito claro, com times, inclusive, diferentes, então isso... E aí ambas andam em velocidade grande, né? E na posição ainda como diretor de tecnologia, eu ali estou fechando um ciclo. Porque, cara, tem coisas, né? Para cada escolha uma renúncia. Né? Eu escolhi liberdade geográfica e financeira por conta É um pilar teu, é o meu pilar. E se um dos dois forem afetados, por conta justamente da minha família, né? O objetivo número 1 da minha vida é minha esposa e meus filhos. Então, se qualquer coisa venha e não feche com um dos dois, eu repenso. E é isso que está acontecendo agora, em relação ao papel executivo. Exatamente. A liberdade geográfica estava sendo afetada. Eu disse, bom, peraí, eu preciso escolher algumas coisas e em detrimento de outras, né? E como o meu papel, realmente, meu projeto já foi desenvolvido, entregue de novo, né, com
6 meses de antecedência até, o ano na empresa já foi vendido, a meta do ano já foi Maravilha. batida, então eu me sinto confortável para escolher seguir outros caminhos. Então, que é uma das coisas também que muita gente conversou, né? A liberdade de escolha, para mim, é fundamental. Eu poder escolher, tendo um propósito claro, né? Sendo que esse propósito tem que estar embasado na liberdade de escolha geográfica e financeira, então não tem, as decisões ficam mais tranquilas, você sofre muito menos para tomar uma decisão. Você que é desse mundo, né? Os dois lados. Você é alguém que está vinculado e você está no lado de empreender. Então, são duas coisas. E hoje eu vejo, converso com muitos líderes que estão querendo fazer a transição da CLT para o negócio. O que você diria para quem quer se tornar um empreendedor, mas que está numa estrada de anos vinculado para a empresa? Qual é o desafio do Eu empreendedor? acho que para essa decisão, né, eu olho o seguinte: primeiro, tem no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele tem os quadrantes esquerdo, que é empregado e autônomo, no direito, dono, empresário e investidor. E lá, né, traz para o livro é que o empregado, né, ele vende as horas em troca de um salário. O autônomo tem um pouco mais de flexibilidade, mas continua vendendo a hora em volta de ter um rendimento. O dono, ele faz as pessoas trabalharem para ele, compra as horas das pessoas, de várias pessoas, com isso faz rendimento, e o investidor pega o dinheiro e investe. Por que eu trouxe essa questão? Que hoje, essa transição se construída, muito mal feita, né? Porque se você for para a internet hoje, tem muita gente, muito vendedor de 5 passos para você ser o melhor empresário do mundo, 10 passos para você ser. Não é bem assim. A pessoa que escolhi deixar a vida de empresa, de CLT, e vou ser um autônomo, vou ser um dono, né? Que são duas coisas diferentes. Como o autor trouxe, né? Isso precisa estar muito bem construído, primeiro, emocionalmente, e depois financeiramente. Porque não é verdade que a vida é mais fácil. Eu sou prova disso. Se eu, no meu interno, eu fosse um cara que topasse ser um cara executivo, né, e com uma vida onde tem vários prós e contras, a vida dentro de uma empresa é muito tranquila. Tem a segurança. Lembrando, lá do autor, você vendeu a tua hora para alguém. O risco está na mão daquele que é o dono. Então, quando você decidir ir para o caminho do empreendedorismo, tem que estar claro isso, que você é o tomador do risco. Tu pode ter melhores resultados? Sim, mas se der errado, os prejuízos são seus. Então, emocionalmente, você precisa estar muito preparado para esses riscos. Né? E não tem problema você ser um empreendedor dentro do negócio de alguém. Pelo contrário, né? É um bom lugar para treinar. Exatamente. Eu sou prova, eu sou muito grato às empresas por qual eu passei, porque eles ensinam muito. Mas o que é mais importante nesse processo, e aí vem, vou fazer um jabá aqui para ti, tá? Fazer um merchan, é você ter alguém contigo para apoiar essa decisão. Essa decisão de empreender, não empreender, de estar feliz onde está, ou não estar feliz onde está, ela só pode ser melhor tomada se você tiver alguém te ajudando nessa decisão. Porque o nosso cérebro, ele é danado. Diz que a mente mente. E ela o que ela faz com que a gente... Cara, não vai... Fica na zona de conforto, não vai lá, que lá vai me dar problema. Ameaça. Então, por isso da importância de uma pessoa te mentorar, te ajudar, te assessorar, para que essa decisão seja a mais coerente possível e que depois de tomada, aí, amigo,
te abraça e vai. Para quem está com esse desejo de empreender, cara, não existe nada melhor. As coisas começam a dar certo, isso é uma gasolina, rapaz, aquela gasolina pódium, sabe? Aquela com octanagem adulterada, sabe? É muito bom. O Éder, nesse sentido, né, olhando o início do ano que você começou, e aí em março começou esse processo, e agora esse nível de visão, de entusiasmo que você está motivado para pegar as rédeas do próprio negócio nas suas mãos, teria acontecido se você não tivesse submetido a esse processo de imersão? Não, tenho certeza absoluta, muito provável, talvez até com os negócios parados. Que foi até uma das coisas que me ocorreu no ano passado, era o encerramento dos negócios. Parar, todo esse troço aí que está dando muita dor de cabeça, vou seguir no formato CLT aqui, na segurança, e abrindo mão, de novo, querendo que o leão fosse vegetariano. Não ia acontecer. E aí você veio justamente e adestrou o leão, vamos dizer assim, né? Ô, Éder, me diz uma coisa, possivelmente tem pessoas que vão nos ver, né, vão escutar você, né, o que você diria para uma pessoa, para ela estar em dúvida em fazer um programa, uma imersão? Cara, não, assim, isso não tenha dúvida que tem que fazer. Se você lembrar, lá na nossa primeira conversa, quando falamos que, claro, tudo na vida tem um preço. E é necessário que seja assim. E nós conversamos lá sobre os valores, acertamos os valores, e eu te disse, cara, todo investimento, e é uma coisa que em aprendizado invisto muito, tanto que saí do nosso treinamento, eu já estou fazendo um outro treinamento, é online, é um outro modelo, é especificamente para o meu negócio, mas eu nunca paro de estudar. Boa mensagem essa. E quando nós falamos, eu disse, cara, todo investimento que eu fizer, se for bom, né? Cara, não tenho, dinheiro é nada. E eu vou te dizer, o que você me trouxe versus o que eu investi é nada. O meu investimento é nada, perto do tamanho da importância do que você me trouxe. Então, a relação custo-benefício é fantástica, assim, a gente sai com sentimentos assim, pô, é barato, rapaz, porque essa transformação tu mudou não um mês da minha vida, ou os 4 meses da meu coisa. Cara, tu veio, impactou minha vida e mudou meus próximos 40 anos, que é o que eu pretendo permanecer nesse plano aqui. Então, rapaz, quem está com essa dúvida, se busca um programa, né, ou tem a coisa de, às vezes, isso não é para mim, eu me viro sozinho. E eu sou um desses que já vivi essas fases. Não, eu sou autodidata, eu aqui assisto um vídeo na internet, estou resolvido, tá tudo certo. Cara, não tem consistência, não tem técnica, não tem formatação, não tem os teus anos e anos e anos de estudo que construíram talvez uma frase tua. Para impactar a vida do outro, né? Exatamente. Mas a troca é muito importante, né? A troca, você tem um espaço para você também falar de ti, né? Porque, exato. Mas que maravilha, Éder, para nós ir encaminhando para o nosso final, essa conversa super profunda, e que mensagem você deixaria para nós nesse momento da sua vida pessoal, profissional, com o mundo? O mundo interior cria teu mundo exterior. Então, se você quiser mudar qualquer coisa, mude primeiro o teu interno. Te conheça. É uma busca diária, contínua, mas é importante. Então, se você hoje está vendo esse nosso bate-papo, invista em se conhecer. Invista em olhar para dentro, que você mudando o interno, consequentemente o teu externo
vai sofrer alteração. E arrisco dizer que não tem como ser ruim, tá? Não consigo enxergar que uma pessoa que olha para dentro consegue fazer mal o entorno onde ela está, só vai fazer bem. Olha só, que mensagem super pontual, valorosa no momento que nós estamos vivendo, e eu agradeço muito a tua participação, Éder. Eu que agradeço, rapaz. E quem nos viu percebeu que eu falei no início, né? Que é o tesouro. É um cara que tem uma sensibilidade maravilhosa, um potencial de oferecer e entregar no mundo. E é esse o Éder. É um cara rigoroso, mas amoroso. Éder, É, que isso Deus aí. abençoe teus negócios, tua vida. Amém. Grato por estar aqui. Valeu, meu irmão. Valeu. Tudo de bom para vocês.